Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, um ativo que está entre os mais valorizados, se não é de fato o mais valorizado e percebido pelas empresas do Brasil. Trata-se do capital intelectual. E para falar deste tema, está conosco Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group. Barberis, prazer grande tê-lo aqui no Giro Business para falar de um capital tão importante que é o capital intelectual. E você, como presidente da Manpower Group, empresa líder mundial em gestão e recrutamento de pessoas e presente em mais de 80 países. Sérgio, é um prazer para mim estar aqui, porque seu assunto é a importância do capital humano. Nós, como Manpower, sabemos que hoje aqui no Brasil e em muitos outros países, a tendência é que o capital humano vai ser o fator competitivo e o diferencial entre a empresa de sucesso e a empresa que se vira. Só é um prazer para mim conversar nesse assunto. Ricardo, o Brasil vive uma fase muito positiva, uma fase denominada de bônus demográfico. Nada mais é do que, dentro da demografia nacional, a população economicamente ativa é predominante. Isso tende a se dar até 2030, 2040, quando o cenário se reverterá e se tornará um cenário negativo. Vou chamar uma reportagem que ilustra a situação para que a gente possa falar a respeito. Segundo o estudo mundial da PwC, em 2012, 39% da força de trabalho eram compostos pelos baby boomers, os nascidos entre 1946 e 1965, 32% pela geração X, entre 66 e 80, 25% pela geração Y, de 81 ao ano 2000, e 5% pelos tradicionalistas, nascidos antes de 1946. Em 2020, haverá uma inversão nesse cenário. 47% da força de trabalho estarão concentrados na geração Y, 28% na X, 23% dos baby boomers e só 2% serão absorvidos pelos tradicionalistas. Já segundo o IPEA, a força de trabalho brasileira está em processo de envelhecimento. Em 2030, a população de 60 anos já terá quase dobrado. E em 2040, cerca de 57% dos recursos humanos do país serão compostos por pessoas com mais de 45 anos. Para especialistas, as organizações devem investir agora em formação específica e resgatar o conhecimento acumulado por funcionários com anos de vivência profissional. Mas, embora reconheçam as vantagens dos mais experientes, o estudo revelou que as empresas dispensam maior atenção para os mais jovens no momento de recrutar. Ricardo, essa reportagem ilustra a atual situação vivida, denominada, como dito, de bônus demográfico, onde a população economicamente ativa do país é jovem. Eu quero que você faça uma análise com relação a esse contexto e como ele vem se dando na prática, dada a oferta de emprego e a demanda por parte das empresas. O contexto que foi descrito é muito relevante por diferentes olhares. O primeiro, novamente, como tendência no mercado do trabalho mundial, tem já países onde esse problema demográfico chegou a ser o problema do dia a dia por fechar vagas e por contratar pessoas. Se você imagina o Japão e a dificuldade do calo demográfico do mercado do trabalho lá, ou você pensa a China, que está tendo já hoje um impacto da One Child Policy, ou seja, a possibilidade de ter só um filho como família, quanto isso está já impactando na escassez de talento e na dificuldade de preencher vagas. Por o Brasil mesmo, não é hoje o problema, vai ser um desafio depois de 2030, mas hoje é um ativo. A pergunta seria, como estamos explorando esse ativo que são 3 países no mundo têm, Brasil, Índia e México. Até o 2030, são os únicos 3 países do mundo que pode contar em cima de uma entrada no mercado do trabalho de novos jovens. É um ativo maravilhoso que pode virar um risco se todas essas pessoas não têm vagas por entrar no mercado do trabalho. Mas aqui, novamente, como estamos comunicando com eles, como estamos formando eles, como estamos preparando eles para o mundo do trabalho, porque ele vai ser os novos empregados das empresas. Tem um outro olhar que eu gosto muito, que é como as empresas deveriam lidar com essa geração Y, porque são imediatistas. O meu filho, quando joga com o iTouch, quando não funciona, o que ele faz? Desliga e liga novamente. Os jovens estão entrando no mundo do trabalho com essa abordagem empresarial. Ou eu gosto do que estou fazendo. A empresa me dá um plano de carreira claro, ou eu não fico. Utilizo a empresa como um hub de um aeroporto, e não mais como a nossa geração fez, vestindo a camisa, e sendo mais
conectado a uma empresa só. Os jovens estão pesquisando autodesenvolvimento. Como o mundo do trabalho, as empresas, está ajudando ele, porque tem um potencial gigantesco de inovação no contexto empresarial. Ricardo, analisando o outro lado, essa população economicamente ativa, esses jovens, em 2030, 2040, estarão atingindo a idade média dos 45 anos e deixarão de ser atrativos para as empresas que os contratam. Quais as consequências disso? O que ocorrerá nesse futuro próximo? É interessante esse assunto porque nós podemos utilizar uma comparação com a Europa. A demografia europeia está já entrando nessa situação de um envelhecimento da população. E lá vai ter implicação não somente no mundo do trabalho, é uma questão mesmo do sistema social, dos aposentados, como tudo isso vai ser mantido em função de um número de aposentados que é maior que o número dos trabalhadores. Mas acho que o mais interessante para as empresas na estratégia de RH é como lidar com essa comunidade por criar um ambiente de contínua aprendizagem. Como criar um ambiente onde as pessoas não são diferenciadas por idade, mas estão fazendo um caminho de desenvolvimento que não para em função do fato que estão trabalhando na empresa há 3, 5, 10 anos. Ou seja, muda um pouco o vínculo e o papel do treinamento, o papel da retenção e a capacidade da empresa de lidar com essa comunidade bem diferente. Realmente uma dica importante e fica desde já a dica para que haja conscientização das empresas na busca da inovação e da renovação dos seus funcionários no que diz respeito, óbvio, a conhecimento, para que eles, numa idade mais avançada, estejam aptos a atender às suas demandas. Dica dada pelo presidente da Manpower Group, Ricardo Barberis. Tema da semana, recursos humanos e capital intelectual.